Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Da Hora e na edição de hoje iremos trazer a alta dos preços nos supermercados aqui de Fortaleza. Teremos também as últimas notícias sobre o PL dos combustíveis, além do cenário político local e nacional em ano de eleições e também as operações da Polícia Federal. Tudo isso e muito mais agora no seu Da Hora. Olá, nosso telespectador querido, que coisa boa ter você aqui nesta quarta-feira. Eu gostaria de falar que eu já estou com o WhatsApp em mãos, esperando a sua mensagem, sua participação, seu elogio, sua sugestão de pauta. Nos conte o que tem acontecido em seu bairro, porque o nosso interesse aqui é realmente investigar e trazer luz a esses problemas, cobrar soluções. E eu gostaria de falar a você que eu já estou muito bem acompanhada aqui nesta quarta-feira. Gostaria de apresentar aqui o nosso diretor da Rede União, senhor Aécio Tavares. Seja muito bem-vindo a essa bancada. Estamos também com Nayara Mello. Hoje a bancada está bem especial, hein? Muito obrigado pela recepção. Prazer estar aqui, uma honra, né? Estar nessa bancada da TV União e dizendo para você, telespectador, que nós teremos muitas novidades no jornalismo, na TV União em si, em toda a sua programação. Tem como já dar um spoiler dessas novidades? Não sou muito de spoiler, mas nós teremos muitas novidades, inicialmente no jornalismo e em toda a programação em si. Todo mundo fique ligado, nosso telespectador. O que nós fazemos, a TV União, ela existe por causa de você e a gente dá essa satisfação, essa informação, esse spoiler, mas fique tranquilo que muita coisa boa está vindo por aí na TV União, inclusive, principalmente no jornalismo. Olha, nosso telespectador com certeza está na expectativa, porque está todo mundo ansioso por novidades, né? Sempre muito bom inovação. Já mande aí sua participação aqui no nosso WhatsApp, sua pergunta ao nosso diretor Aécio. Nayara, nós temos novidades sobre a alta dos preços, não é isso? Temos sim, Marília. Nós vamos iniciar a edição de hoje falando que, segundo o Procon, Fortaleza tem os preços dos produtos sofreram alta, digamos assim, de 10,26% nos supermercados da capital. Os preços dos produtos nos supermercados de Fortaleza tiveram alta de 10,26% em maio, em comparação com o início do ano, de acordo com pesquisa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, divulgada nesta terça-feira. Entre janeiro e maio, os 70 itens pesquisados mensalmente passaram de uma média de R$ 657,16 para R$ 724,60. Entre os 70 itens pesquisados, 18 apresentaram variações acima de 100%. O mesmo sabonete infantil de 80 gramas pode ser encontrado de R$ 3,89 a R$ 12,49, uma variação de 221,07%. O quilo do pimentão também apresenta alta diferença de preço, podendo custar de R$ 3,98 a R$ 11,19, uma variação de 181,15%. Nas regionais 3 e 4 foram encontrados os produtos mais baratos, somando os itens R$ 617,45 e R$ 622,59, respectivamente. Enquanto isso, nas regionais 9 e 5, os mesmos produtos somam R$ 792,38 e R$ 790,93, respectivamente. A diretora do Procon Fortaleza, Neilândia Rabelo, orienta que os consumidores façam uma pesquisa prévia antes de ir ao supermercado. Ela afirma que planejar as compras é o melhor caminho para alcançar uma economia. Recomenda que as pessoas não comprem o que não estão precisando ou fácil de desperdiçar. Muita atenção com legumes e verduras e só compre o que realmente for consumir. Em Neilândia, também lembra que os supermercados são obrigados a cumprir ofertas e publicidade de encartes e anúncios, que toda oferta deve ser cumprida e, caso o consumidor encontre divergência do preço anunciado com o valor registrado no caixa, deve pagar o menor valor. O Procon pesquisa mensalmente 70 produtos e alimentos considerados mais essenciais. A coleta de preços é feita presencialmente em todas as regionais de Fortaleza. Nosso telespectador, você deve ter observado que
está cada vez mais difícil conseguir compor aí uma cesta básica no supermercado, porque a alta do preço dos alimentos continua cada vez mais crescendo e não acompanha aí o salário. Não é mesmo, senhor Aécio? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu vou no supermercado, né? Eu vou muito, acompanho minha esposa, faço muitas compras e realmente tem pesado no bolso. Tem pesado no bolso de todo brasileiro e eu acho que no mundo todo. Nós estamos vivendo esse fenômeno do período pós-pandemia, onde a economia mundial foi afetada, não foi só a economia brasileira. Agora nós precisamos nos tornar especialistas em pesquisa, né? Isso é quase um ibope para sair pesquisando preços. E aí, você falou aqui do pimentão, realmente, olha uma diferença exorbitante de um local para outro do pimentão, né? Que é uma coisa básica lá no tempero da mulher brasileira, da cozinha brasileira, não só da mulher, mas de quem gosta de cozinha, e eu gosto também, né? De R$3 para R$10, R$11, o preço da tomate, o preço, por exemplo, da carne, né? Muito caro, peixe, muito caro, tá difícil, a cesta básica tá bem mais cara e tem sido muito difícil para a gente fazer aquele malabarismo, que a gente precisa fazer aquele malabarismo, diminuir quantidade para poder equalizar, otimizar as finanças nesse período. E sem contar que é muito importante também ficar atento aí ao direito do consumidor, porque com essa alta de preços, alguns estabelecimentos acabam aí superfaturando em alguns tipos de produtos, então realmente essa pesquisa é muito válida, não é isso, Nayara? Perfeitamente, ele estava falando dos produtos que nós mostramos aqui, realmente é uma diferença exorbitante. Uma dica que eu, como consumidor e dona de casa, tenho para dar para vocês é pesquisar nos supermercados próximos os dias de promoções, porque normalmente o supermercado tem os dias de promoção da carne, das verduras, das frutas, então é uma ideia, né? Já que nós não podemos simplesmente, hoje em dia, sentir vontade e ir ao supermercado, porque tem dias que está mais caro, tem dias que está mais barato. Então, se você puder se programar tanto quanto aos produtos que você realmente precisa, ao que realmente é necessário, quanto aos lugares que são mais baratos, veja também o melhor dia para você fazer compras. E sem contar que também, como nós trouxemos aqui ontem, no Da Hora, a situação da reduflação, que é algo que nós estávamos conversando, né? Que é o problema do quê? Que empresas utilizam uma tática de aumentar o preço e diminuir o produto. Então, é importantíssimo que o consumidor esteja atento, não é mesmo, senhor Aécio? Com toda certeza. E nós temos organismos, nós temos leis que regulamentam isso, né? O consumidor, ele tem que ser informado. Tem que ser informado dessa alteração. Duas coisas eu queria falar rapidinho aqui, você falou nessa questão de preço. Uma é essa inflação disfarçada na quantidade dos produtos. Quantidade menor, até o picolézinho, rapaz, depois do almoço, a gente chega lá, a embalagem está do mesmo tamanho, o picolé está cada vez mais sumindo. Daqui uns dias não vai ter mais nada, vai ser só o cheiro do picolé. Só a embalagem. Né? Mas também uma outra alternativa, e uma coisa que eu acho legal é que a maioria das redes de supermercados, pelo menos aqui em Fortaleza, no estado de Ceará, elas têm adotado o uso do aplicativo, do cliente fiel. Então você baixa aquele aplicativo e você tem um desconto. Você chega em vários supermercados, tem. É o cliente do aplicativo, o cliente do supermercado, aquele cliente fiel, ele tem um desconto. Então é uma alternativa para que o consumidor fique atento a isso, baixe esse aplicativo, faça o seu cadastro e tenha esse desconto que vai dar uma ajuda aí nas finanças. Nesse período difícil, realmente, para todos em relação à economia, é um período de se restabelecer, se reerguer aí financeiramente. Realmente, é válido, né? Toda ajuda, toda pesquisa é importantíssima. E nós gostaríamos aqui de pedir a sua participação, nosso telespectador, se você tem sentido essa alta dos preços aí na hora de fazer o seu mercado. E agora nós mudamos de assunto e falamos em política. Isso porque a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que exige transparência em preço de combustíveis. Confira. O plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que determina às empresas do setor de combustíveis que enviem à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, os dados que compõem os preços dos produtos comercializados. O projeto segue para análise do Senado. De acordo com o texto, o envio de informações abrangerá produtores de petróleo, gás natural e biocombustíveis. A ANP, por sua vez, informará mensalmente pela internet a composição dos preços médios ao consumidor nas capitais dos estados de 5 combustíveis: gasolina automotiva, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e etanol hidratado.
Pela proposta, a ANP terá de informar também todo mês a composição dos preços médios de venda de gás natural às distribuidoras de gás canalizado nas capitais de estados que possuam ponto de suprimento desse combustível. O projeto prevê que as empresas informem os valores médios de 11 parcelas integrantes dos preços ao consumidor dos combustíveis, como o custo médio de produção do petróleo de origem nacional, o custo médio de produção do gás natural de origem nacional, o preço do faturamento dos importadores, a margem bruta de distribuição de combustíveis, a margem bruta de revenda de combustíveis automotivos e os tributos pagos. As empresas que deixarem de informar esses valores estarão sujeitas a multas que variam de R$ 5.000 a R$ 1 milhão. Estávamos agora há pouco falando da alta do preço dos alimentos e agora estamos falando do preço dos combustíveis, que é algo que pesa e afeta também a relação dos alimentos, não é mesmo, Aécio, Nayara? Com certeza, a questão do alimento, o transporte é fundamental, né? O preço da gasolina, o preço do diesel, né? Hoje mesmo eu assisti uma matéria do presidente Bolsonaro falando sobre um desvio que teve que ser feito numa rodovia de 80 quilômetros, aumentando as viagens dos caminhões em 80 quilômetros, porque passava numa terra demarcada, indígena, e aí teve que fazer essa alteração. 80 quilômetros num caminhão, no diesel do preço que está, vai alterar o quê? Vai alterar o produto, porque o caminhão está transportando o produto, a comida, o alimento, o têxtil, ou seja lá qual for, que faz parte da economia. E o combustível, para nós aqui, principalmente, pesa muito no bolso, meu irmão. Passar no posto de gasolina está sendo assim uma coisa complexa, complicada, viu? É um luxo, né, praticamente hoje andar de carro. Então aí a opção seria o transporte coletivo ou a bicicleta, mas também temos outros problemas relacionados a isso. E nós vamos debater sobre isso daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Fique aí, nosso telespectador, comente sobre a alta dos combustíveis, a alta dos alimentos. Nós vamos estar aqui lendo suas mensagens e daqui a pouquinho voltamos com mais análises e debates sobre este assunto. Voltamos e eu quero mandar um abraço especial para os nossos participantes, nossos telespectadores queridos que estão falando aqui no WhatsApp. O Lucerbal, do Castelão, José Araújo, do Maracanaú, que é meu amigo, eu gosto muito dele, Leidjane Rodrigues, e também tem a participação da Sandy Lemos, que está falando que parabenizou pela matéria e que realmente está tudo muito caro, que está difícil equilibrar as contas no final do mês. Obrigada, Sandy, um abraço. E agora nós vamos falar sobre outro aumento. Falamos dos combustíveis, da alta dos alimentos e agora vamos falar da tarifa de energia. Isso porque a Câmara aprovou um projeto de lei que prevê o reembolso na tarifa de energia. A situação está prevista em caso de tributo indevido. Confira. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que define os procedimentos para a Agência Nacional de Energia Elétrica devolver ao consumidor os valores do Programa de Integração Social e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social pagos a mais pelas distribuidoras por meio de revisão das tarifas de energia. O texto segue para a sanção. Pela proposta, a ANEEL deverá promover revisão tarifária extraordinária neste ano, quando os valores a devolver vierem de decisões judiciais anteriores à vigência da futura lei. Essa situação só não abrange 2 distribuidoras de energia elétrica. A revisão também será aplicada às distribuidoras com processos tarifários homologados a partir de janeiro de 2022. Segundo dados da ANEEL, dos 60,3 bilhões de reais em créditos a devolver pela União às distribuidoras, 47,6 bilhões ainda não foram restituídos aos consumidores. O restante entrou em revisões tarifárias desde 2020, que resultaram em redução média de 5% até então. A agência explicou que, devido às diferentes datas de ajuizamento das ações pelas distribuidoras, os resultados serão diferentes dependendo da região e da área de atuação das concessionárias. Como as revisões consideram outros custos que poderiam aumentar a tarifa na revisão, não necessariamente os valores implicarão em redução da fatura, mas em um aumento menor. Nós estamos realmente envoltos aí de uma série de impostos que tem pesado no bolso no fim do mês. Aécio, o que falar também desse aumento da tarifa de energia? Querida,
aumento em geral. Mas na tarifa de energia, eu acho que tem pesado muito no bolso do consumidor. Eu sempre digo que o melhor especialista em economia e consumo é o próprio consumidor. É a pessoa que está tendo seu direito ali tirado, está tendo a sua finança ali totalmente afetada. Eu, pelo menos, tenho visto nos últimos dias muita queda de braço entre a Enel e deputados cearense e o próprio governo para reduzir essas tarifas, e principalmente essas tarifas extras, essas bandeiras tarifárias que foram criadas aí para uma contenção, para uma economia de energia, mas que não chega essa economia não chega no bolso do consumidor, o consumidor é que acaba pagando por tudo isso, pela dificuldade de produção da energia e pela dificuldade de gestão dos recursos hídricos do Brasil. Então, o consumidor acaba pagando tudo. Eu acho que a gente precisa ficar de olho nisso e começar a exigir das nossas autoridades ações específicas e eficazes nessas questões. Se a tributária vai resolver, então o governo já sinalizou que está disposto a mexer nas questões tributárias. Depende dos estados, dos governadores também. Nayara, e temos novidades sobre a saúde? Temos sim, Marília. Nós aqui em Fortaleza, crianças com problemas no coração estão há alguns meses sem atendimento. O Instituto do Coração da Criança e do Adolescente está há 6 meses sem realizar cirurgias pelo Sistema Único de Saúde em Fortaleza. Conforme o diretor e fundador do Instituto, o cirurgião pediátrico Valdester Cavalcante, a instituição foi desabilitada pelo Ministério da Saúde para a realização de cirurgias por não concentrar todos os procedimentos em um só prédio. Ele explicou que na renovação do contrato da Secretaria da Saúde, ela entendeu que o contrato com o hospital da rede privada de cessão de uso de ambientes hospitalares estava irregular. Foi feita uma solicitação ao Ministério da Saúde, informando que na vistoria que foi feita no hospital e no ambulatório, esses endereços não coincidiam, que eles fazem um trabalho ambulatorial nesta sede e as cirurgias em outro ambiente que é o hospitalar. Nesse contexto, o Ministério da Saúde pediu a desabilitação do INCOR Criança. O diretor esclarece que a decisão prejudica cerca de 900 crianças que são atendidas por mês no INCOR, fazendo com que a fila de espera só aumente. Além disso, ele afirmou que a demora em realizar os procedimentos pode ocasionar muitas sequelas aos pequenos pacientes. Uma audiência pública vai debater a questão com representantes do Ministério da Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, do INCOR e da OAB Ceará para chegar a uma definição sobre o retorno das cirurgias no Instituto. A secretária de Saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite, afirmou que durante o processo de renovação do convênio, a auditoria identificou inconsistências e que, por se tratar de um recurso federal, imediatamente eles fizeram uma consulta ao Ministério, que atestou que não estava lá realmente adequado ao que prevê a portaria de habilitação e, inclusive, recomendou que eles solicitassem a desabilitação do INCOR Criança. Ana Estela ressaltou que, após isso, a direção do INCOR foi imediatamente comunicada e que, dessa forma, não seria possível incluir a parte hospitalar nesse novo convênio. Realmente um descaso com a saúde e com as crianças, porque nós sabemos que o tempo de espera entre esperar um atendimento e realizar um procedimento pode ser decisivo na vida de qualquer pessoa. Que dirá na vida de uma criança que é um ser tão vulnerável e falando ainda mais em problemas cardíacos, não é mesmo, Aécio, Nayara? É muito complicado ver um hospital que há mais de 6 meses está sem realizar procedimentos em crianças que precisam desse atendimento. Infelizmente, não é um caso isolado só desse hospital. Nós sabemos que muitos postos de saúde não funcionam da maneira que deveriam, com a efetividade que deveriam, né? Nem todos os dias tem médicos. Quando tem, às vezes os médicos demoram muito no atendimento ou não dão conta de toda a demanda. Às vezes precisaria de mais funcionários, mais médicos trabalhando, mais profissionais da saúde. Então, realmente, é algo que chama a atenção, porque são vidas que estão em jogo, né? É muito complicado, Aécio. Com certeza. Nossa saúde, ela tem sido degradada. O sistema de saúde público brasileiro, cearense principalmente, tem passado por sufoco. Imagine só que, alguns dias atrás, eu tive uma pessoa conhecida minha que foi fazer uma cirurgia e esse procedimento não pôde ser realizado no hospital daqui de Fortaleza porque estava faltando o fio da sutura. Gente, isso é inaceitável. A pessoa ir, se preparar, fazer todos os exames, ir em jejum para o hospital e quando chegar na hora do atendimento, na hora da intervenção cirúrgica, a pessoa voltar para casa porque estava faltando fio cirúrgico.
ou porque em outros casos talvez possa estar faltando oxigênio. Se fosse alguma coisa relacionada às demandas, ao aumento das demandas por conta da Covid, a gente até que dava um desconto, mas na época da Covid não teve esse consumo excessivo de fio de soltura. Então é inaceitável e isso tem acontecido no sistema público de saúde do nosso estado. E sem contar realmente num tempo de espera, né, que é muito decisivo. Às vezes a pessoa poderia até, caso ali de saúde, ser resolvido rapidamente com uma pequena cirurgia, mas pela demora, acaba muitas vezes ocasionando problemas secundários, quando não levando aí ao óbito do paciente. Então, realmente, nós estamos aqui trazendo essa notícia e cobrando realmente a atenção, né, o cuidado às crianças, aos idosos, às pessoas que precisam desse cuidado na saúde. Porque sem a saúde, né, a Esp e Nayara, a gente não consegue trabalhar, não consegue gerar, né, economia, não consegue fazer nada, não é mesmo? É verdade. Não existe bem mais valioso do que a saúde. Eu acho que isso é uma coisa que deve ser preservada e assegurado à sociedade. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Nós até temos hospitais, é verdade. Nós temos hospitais, mas muitos hospitais estão sem condições de operar. Né? Muitos hospitais estão sem maca, sem enfermeiros, sem médicos, sem profissionais, sem condições de dar o atendimento à população. Então, nós chamamos a atenção do poder público que olhe para isso, do prefeito de Fortaleza para os hospitais municipais, do governo do estado para os hospitais de âmbito estaduais, e principalmente dizer que aqui nós estamos abertos. Se alguém da Secretaria de Saúde do município ou do estado quiser um espaço para falar sobre isso, como vai resolver essa situação, como vai melhorar a situação, por exemplo, do nosso INCO, das nossas crianças, pode vir aqui na TV União, conversar com a gente, debater, esclarecer para a sociedade, para que fique claro que nós aqui somos um órgão de comunicação a serviço da sociedade e principalmente da verdade. E como a Aécio falou, a serviço da sociedade, nós também solicitamos a sua participação, telespectador. O telefone está sempre aqui na tela e eu quero saber da sua experiência no atendimento de saúde do município de Fortaleza, do estado do Ceará e dos outros estados também que nós somos transmitidos, né, no Rio Grande do Norte, no Acre. Então, eu solicito a participação de vocês, quero saber qual a sua opinião, o que é que vocês acham, quero saber da sua experiência. Então, nos conte, fiquem à vontade que o espaço aqui é todo de vocês. Isso mesmo, e agora nós mudamos de assunto e falamos que o ministro André Mendonça adia julgamento sobre a decisão que devolveu o mandato ao deputado Fernando Francischini. Confira. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, pediu mais tempo para analisar o caso e suspendeu na madrugada desta terça-feira o julgamento que analisa se o STF mantém ou reverte a decisão do ministro Nunes Marques, que devolveu o mandato ao deputado Fernando Francischini, do União Brasil, cassado por propagar fake news sobre as urnas. Na última semana, Nunes Marques derrubou uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que havia cassado o mandato do parlamentar Francischini por propagar fake news contra o sistema eleitoral. A defesa do parlamentar argumentou que o ministro violou princípios constitucionais e a própria competência do Supremo ao reanalisar a determinação do TSE para cassar o mandato de Francischini. A ministra Carmen Lúcia é relatora da ação e apresentou seu voto pela suspensão dos efeitos da decisão de Nunes Marques. O ministro Edson Fachin acompanhou o entendimento. O caso foi pautado pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux, que convocou sessão extraordinária do plenário virtual, onde os ministros têm um prazo para inserir seus votos no sistema eletrônico sem debate no plenário físico. A ministra relatora, Carmen Lúcia, votou pela suspensão dos efeitos da decisão de Nunes Marques e requisitou que o ministro preste informações. E a parcela de inadimplentes chegou a 28,7% das famílias brasileiras em maio. É a 8ª alta consecutiva do indicador, que vem crescendo desde outubro de 2021. Dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor CNC, divulgados nesta terça-feira, mostrou a 8ª alta consecutiva do indicador. O crescimento vem sendo observado desde outubro de 2021. A parcela de inadimplentes, aquelas que têm contas ou dívidas em atraso, chegou a 28,7% das famílias brasileiras em maio.
Em abril, a inadimplência havia ficado em 28,6%. O percentual de famílias endividadas ficou em 77,4% em maio, abaixo dos 77,7% de abril, interrompendo 3 meses de altas. As famílias que não terão condição de pagar suas contas em atraso também caiu, de 10,9% em abril para 10,8% em maio. O tipo de dívida mais comum continua sendo o cartão de crédito, responsável pelo endividamento de 88,5% das famílias endividadas. A partir de hoje, todas as empresas de telemarketing devem adotar um novo prefixo em suas chamadas. Confira. A partir desta quarta-feira, todas as empresas de telemarketing devem adotar o prefixo 0303 para as chamadas. Esse é o prazo máximo para a implementação da regra da Agência Nacional de Telecomunicações para as redes de telefonia fixa. A mudança entrou em vigor em março deste ano, valendo apenas para as chamadas originadas de números de telefone celular. O prefixo é de uso exclusivo e obrigatório para as atividades de telemarketing ativo, a prática de ofertas de produtos ou serviços por meio de ligações ou mensagens telefônicas. Empresas que solicitam doação ou que fazem cobrança foram consideradas exceções e não precisarão fazer o uso desse código. Além disso, os consumidores podem pedir às operadoras o bloqueio das chamadas. Segundo a Anatel, as operadoras deverão realizar o bloqueio preventivo caso o consumidor peça. Ao receber uma chamada de telemarketing que não comece com 0303, a Anatel aconselha que o consumidor entre em contato com a operadora para denunciar o número. Segundo dados do IBGE, a produção industrial no Brasil subiu 0,1% de março para abril. Segundo dados da pesquisa industrial mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a produção da indústria no país variou 0,1% de março para abril. Este é o terceiro avanço consecutivo do indicador, que acumula alta de 1,4% num período de 3 meses. O setor industrial ainda se encontra 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia. Na média móvel trimestral, a indústria também cresceu 0,5%. Na passagem de março para abril, 16 das 26 atividades pesquisadas tiveram alta na produção, com destaques para o coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, bebidas e outros produtos químicos. Por outro lado, 10 atividades tiveram queda, entre elas produtos alimentícios e veículos automotores, reboques e carrocerias. Entre as 4 grandes categorias econômicas da indústria, tiveram alta apenas os bens de consumo semi e não duráveis e os bens intermediários, que são os insumos industrializados usados no setor produtivo. Os bens de capital, as máquinas e equipamentos, caíram 9,2%, enquanto os bens de consumo duráveis recuaram 5,5%. O Ministério da Saúde e da Economia lança o programa Capacita.gov.br. É um programa que oferece cursos gratuitos de transformação digital. Confira. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, a pandemia agravou a fome no país, que tem atualmente 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer, número que aumentou quase 50% em pouco mais de um ano. São 14 milhões de brasileiros a mais em insegurança alimentar grave em 2022, na comparação com 2020. 6 em cada 10 domicílios não conseguem manter acesso pleno à alimentação e possuem alguma preocupação com a escassez de alimentos no futuro, sendo as regiões Norte e Nordeste as mais impactadas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os indicadores da insegurança alimentar vinham piorando no país há pelo menos 9 anos, mas a pandemia deixou a situação ainda mais dramática.
O estudo revela que mais da metade, 58,7% da população brasileira, convive com algum tipo de insegurança alimentar em grau leve, moderado ou grave, de fome total. Em números absolutos, são 125,2 milhões de brasileiros nessas condições, aumento de 7,2% em relação a 2020, início da pandemia de Covid-19. Os dados da pesquisa foram coletados entre novembro de 2021 e abril de 2022, com entrevistas em 12.745 residências brasileiras em áreas urbanas e rurais de 577 municípios distribuídos nos 26 estados e no Distrito Federal. A segurança alimentar e a insegurança alimentar foram medidas pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, também utilizada pelo IBGE. De acordo com o estudo, norte e nordeste do país são os mais impactados. Nessas regiões, os índices de insegurança alimentar chegam, respectivamente, a 71,6% e 68%, números expressivamente maiores do que a média nacional, de 58,7%. A fome fez parte do dia a dia de 25,7% das famílias na região norte e de 21% no nordeste. A média é de aproximadamente 15% no sudeste e 10% no sul. Infelizmente, a fome e a insegurança alimentar é uma realidade, né, Aécio, Nayara? Uma realidade muito presente no Brasil. E nós vemos aí que quando não se falta alimento, tem acesso ao alimento que não é adequado, né? Então, realmente é muito complicada essa situação. Aécio? Antes de ter o alimento adequado, eu acho vergonhoso a gente se deparar com uma pesquisa dessa que diz que 21% da população do Nordeste passa fome. Parece que nós estamos há 100 anos atrás. Parece que nós estamos na época em que alimento em determinados locais e determinados tipos de alimento era um luxo. Eu acho vergonhoso. Nós temos em Fortaleza moradores de rua e ai dessas pessoas se não fossem as entidades filantrópicas, as igrejas, as associações comunitárias, pessoas de bom coração, como nós vimos aí nas imagens. Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Pessoas indo a uma entidade e receber ali uma quentinha. Próximo à minha casa tem um restaurante da prefeitura que doa alimentos para as pessoas. É uma fila gigantesca que começa 8 horas da manhã, porque a pessoa não tem a segurança se naquele horário do almoço ele vai ter a garantia do seu alimento. Eu não estou falando nem da qualidade do alimento, estou falando do básico, do arroz, feijão e um pedacinho de carne, ou talvez uma banda de um ovo, digamos assim. Mas realmente é vergonhoso nós temos que conviver com isso, né? Conviver com 21% da população do Nordeste passando fome. E agora, durante a pandemia, a realidade realmente da importância das ONGs, das igrejas, foi algo assim inquestionável, né? Porque foi aí o que conseguiu levar o sustento às pessoas moradoras de rua. E aí eu queria fazer uma pergunta a um parlamentar, um deputado, um vereador de Fortaleza, eleito com o voto daquela pessoa que provavelmente vai estar na fila do restaurante comunitário, ou da associação comunitária, ou da entidade, ou da igreja, para pegar uma quentinha pela manhã. Eu queria perguntar ao vereador, ao deputado, ao representante do poder público, e aí? O que é que você tem a dizer a respeito disso? Vem aqui falar com a gente, vamos conversar, vamos esclarecer para essa sociedade, vamos trazer uma palavra de segurança, vamos trazer uma palavra, não é nem uma palavra de conforto nem de consolo, não, é de esperança para que essa pessoa vai ter a garantia do seu alimento amanhã ou depois da manhã. Como é que ficam essas pessoas? E lá na Praça do Ferreira, aquela multidão de gente morando na praça, nas praças do centro de Fortaleza e em vários bairros de Fortaleza, nos terminais, nos sinais, pessoas mendigando, passando necessidade, passando fome. E você, vereador, deputado que está aí, cheio de assessoria, ganhando o seu salário, vivendo bem, comendo no melhor restaurante, responda, diga alguma coisa, vem aqui conversar com a gente, né? Principalmente, além de uma palavra de esperança para eles, principalmente o que é que você, representante do povo, está fazendo para resolver esse problema? Ou para, pelo menos, diminuir, que digamos que não seja tão fácil assim de resolver, mas para reduzir esse número? O que é que você faz em relação a isso? É uma pergunta que nós, como pagadores de impostos, que sustentamos, digamos assim, que como vocês trabalham para a gente, são nossos funcionários, podemos dizer assim, nós exigimos uma resposta. O que você faz para resolver, para sanar esse problema? Até porque em período de eleições são muitos
as propostas, né, que são faladas. Quantos vereadores aí falaram realmente sobre a fome? Quantos governantes prometeram que iriam acabar com isso, com aquilo? Então, realmente é hora de você analisar e ver quem fez, quem não fez e cobrar quem prometeu, né? Também nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta falaremos sobre um projeto de lei sobre as gestantes, não é mesmo, Nayara Mello? Exatamente, um projeto muito interessante que está no Senado Federal. Nós aguardamos vocês, fiquem aqui com a gente que nós voltamos já já. E nós estamos de volta e já falamos agora do Senado Federal, que aprovou um projeto de cuidado à saúde mental de gestantes. Confira. O Senado aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que inclui no atendimento de saúde de pré-natal a avaliação da presença de sintomas de depressão em gestantes e puérperas. A proposta determina que o rastreamento dos sintomas depressivos deverá ser feito preferencialmente no primeiro e no terceiro trimestre da gestação. O texto é de autoria da Câmara e retorna para lá após sofrer alterações no Senado. Segundo o projeto, uma vez identificada a doença, as gestantes deverão ser imediatamente encaminhadas para acompanhamento feito por psicólogo ou por psiquiatra. O PL também determina que o rastreamento de sintomas depressivos continue durante o pós-parto e o período de cuidados com o bebê. Esse rastreamento inicial proposto no PL será baseado num questionário padronizado e poderá ser realizado pelos profissionais responsáveis pelo pré-natal e pelas consultas pós-parto. O rastreamento deverá ser capaz de indicar a necessidade de encaminhamento ao profissional da saúde mental, preferencialmente capacitado em saúde mental perinatal. A relatora do projeto no Senado, Leia Barros, fez alterações no texto, o que determinou seu retorno à Câmara, que dará a última palavra. Leila acrescentou um dispositivo ao projeto para que, independentemente da presença de sintomas depressivos, a gestante em cujo nascituro se tenha identificado alguma anomalia seja prontamente encaminhada para avaliação. O mesmo valeria para a mãe cujo recém-nascido apresenta deficiência, doença rara ou crônica. Após votação no STF, deputado estadual Fernando Francischini continua com o mandato cassado. Foi derrubada pela maioria dos ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal a decisão monocrática do ministro Nunes Marques, que havia devolvido o mandato ao deputado estadual Fernando Francischini. O deputado foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por disseminar fake news em uma transmissão pela internet no dia das eleições de 2018. A liminar de Nunes Marques foi dada em tutela provisória antecedente na qual o parlamentar questionou a decisão do TSE. O ministro Nunes Marques votou pela manutenção da própria decisão. Para o ministro, a conduta do candidato ao realizar uma transmissão ao vivo pela internet 22 minutos antes do pleito não impactou no resultado das eleições. Assim, deve prevalecer a vontade popular a fim de garantir a segurança jurídica. Nunes Marques afirmou que entende que tanto o STF como o TSE devem, lógico, na medida do possível, que é adequado preservar a vontade democrática desses eleitores e não se aplicar de maneira tão contundente uma pena que implique a perda do mandato. André Mendonça, que havia pedido tempo para analisar o caso no plenário virtual, acompanhou o voto de Nunes Marques. Mendonça ressaltou que o mandado de segurança não é o recurso adequado para debate no caso, mas sim o julgamento em plenário da medida cautelar. No mérito, acompanhou o voto de Nunes Marques. Com esse resultado, o deputado Fernando Francischini perde novamente o mandato. A questão da retotalização dos votos será discutida em outra ação. Eu gostaria de mandar um abraço para a nossa telespectadora que está diariamente conosco, a Sandra Farias. Temos também o Manuel Ribeiro de Pacatuba nos enviando sua mensagem e temos a mensagem do Daniel Castro. Ele realmente confirmou aqui o problema do descaso com a saúde e ele cobra soluções. E falando em saúde, o rol taxativo da ANS será votado hoje no Superior Tribunal de Justiça. Nesta quarta-feira, às 14 horas,
O Superior Tribunal de Justiça vai votar se o rol de atuação da ANS será taxativo, restringindo uma série de exames e procedimentos que podem ser considerados pelos médicos como a melhor opção de tratamento para doenças raras, patologias graves ou condições específicas, ou se ele continua exemplificativo. Caso passe a ser taxativo, os planos de saúde deixam de cobrir terapias e tratamentos que não estão previstos pela agência reguladora, mesmo que tenham prescrição médica e sejam cientificamente comprovados. Já no rol exemplificativo, como é hoje, os procedimentos de saúde não previstos pela ANS são cobertos pelos planos de saúde, desde que tenham prescrição médica. Essa decisão afetará diretamente crianças, adolescentes e adultos autistas, pois a intervenção em análise do comportamento aplicada, um método comprovado cientificamente como a forma de intervenção mais bem-sucedida para autistas, não está nos procedimentos previstos pela ANS. Caso o rol seja considerado como taxativo, as terapias inclusivas pela aba não serão cobertas, nem mesmo mediante processo judicial, como é feito atualmente. Realmente nós vamos acompanhar essa votação e nós vemos que é muito preocupante isso, porque o que acontece? A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem uma lista de procedimentos que são estabelecidos para os planos de saúde cobrirem, entre eles as terapias e procedimentos que são ali muitos utilizados pelos pacientes que têm o autismo. Ou seja, grande parte da população se beneficia disso. E hoje vai ter essa votação que pode tirar essa cobertura do plano de saúde, ou seja, a pessoa não tem uma saúde adequada no SUS, que é pago, né? O SUS é pago, mas a pessoa não tem uma saúde adequada, então vai para onde? Recorre ali a um plano de saúde pagando de dinheiro que às vezes nem tem, mas fazendo ali um esforço para poder ser acompanhado por um plano de saúde. Para o quê? Para acompanhar uma terapia, um atendimento psicológico e várias coisas que são abordadas pelo plano de saúde. Mas essa votação de hoje pode tirar essa garantia. Então, a pessoa vai pagar um plano de saúde e vai ter que pagar por fora um tratamento todo especializado para pessoas que precisam disso, que é a grande parte da população. Né, Aécio, Nayara, nós vemos aí que os casos de pessoas com autismo só aumentam e precisam desse cuidado, são pessoas que precisam da atenção. Então, nós estaremos aqui acompanhando essa votação e realmente esperamos que não aconteça esse rol taxativo, porque vai ser complicado. As pessoas já não têm condições. O nosso telespectador já estava perguntando aqui sobre essa matéria. São pessoas que se preocupam com o cuidado da saúde e fazem todo um esforço ali para conseguir cuidar de um filho, cuidar de um pai, de uma mãe. E agora corre o risco de não ter mais isso e ter que tirar de onde? De onde vai tirar esse dinheiro? Porque já está tudo alto, como nós falamos aqui no início da hora, é alimento alto, é energia alta, combustível alto e agora mais esse problema na saúde. Mas nós vamos ficar aqui acompanhando. Nayara, o que teremos agora? Marília, empresária e influenciadora, conhecida como Rainha dos Reboques, é alvo de operação no Rio de Janeiro. A empresária e influenciadora Priscila Santos, conhecida nas redes sociais como Rainha dos Reboques, tornou-se nesta quarta-feira alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A Operação Rebocar investiga supostas irregularidades em contratos firmados entre a empresa Rebocar, que pertence a Priscila, e o Departamento de Transporte Rodoviário do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, as investigações foram baseadas em um trabalho de campo, oitivas de testemunhas, monitoramento de alvos, busca e coleta de dados, bem como a reunião de provas. Foram expedidos 8 mandados de busca e apreensão. Na casa de Priscila foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos. 5 delegacias da Polícia Civil atuam nesta operação, que também investiga amigos e familiares próximos à empresária. O presidente Jair Bolsonaro indica Carlos Portinho para ser líder do Senado. Confira. O presidente Jair Bolsonaro assinou a indicação do senador Carlos Portinho para ser o novo líder do governo no Senado Federal. A informação foi publicada pelo ministro-chefe da Secretaria de Governo, Célio Faria Júnior, em uma postagem nas redes sociais.
Célio Faria escreveu que é com satisfação que recebeu a indicação assinada pelo presidente Jair Bolsonaro do senador Carlos Portinho para líder do governo no Senado Federal. Portinho era suplente do senador Harold de Oliveira, que morreu em 2020 por complicações da Covid-19. Ele também é líder do PL no Senado, o mesmo partido do presidente da República. O cargo de líder do governo no Senado estava vago há cerca de 6 meses após a saída do senador Fernando Bezerra Coelho do MDB de Pernambuco. Essa liderança é estratégica no momento em que o Palácio do Planalto espera pela aprovação de um projeto de lei complementar para fixar uma alíquota máxima de impostos sobre combustíveis e de uma emenda constitucional para ressarcir os estados pela redução de tributo no setor. A nomeação do novo líder do governo no Senado precisa ser formalizada em publicação no Diário Oficial da União. A Polícia Federal deflagra a Operação Multi para desarticular a organização criminosa que era especializada em fraudes previdenciárias e crime de lavagem de dinheiro. A Polícia Federal e a Força Tarefa Previdenciária em Pernambuco deflagraram nesta quarta-feira a Operação Multi, no intuito de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes previdenciárias e crimes de lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva nas cidades de Petrolina e Fortaleza, expedidos pela 24ª Vara Federal em Caruaru, que também determinou o bloqueio cautelar de contas utilizadas pela organização criminosa. As investigações tiveram início no ano de 2019 a partir de um caso inicial, no qual foi efetuado o levantamento de outros 12 benefícios usados no esquema fraudulento, apresentando documentos com fotos que seriam do mesmo falsário e identificando ainda outros envolvidos de fraudes, dentre eles um foragido. O esquema criminoso se utilizava de transferências de benefícios para localidades diversas dos endereços de residência dos respectivos titulares, com a mudança de órgão pagador para contas também abertas mediante fraude da Caixa Econômica Federal. Ao longo das investigações, identificou-se que a organização criminosa teria se apropriado indevidamente de ao menos 25 benefícios e obteve, mediante fraude, aproximadamente R$1 milhão. Por fazer uso de documento público falso perante a agência bancária e subtrair valores dessa instituição bancária por meio de fraudes, os investigados incidirão na prática dos crimes de uso de documento falso, furto qualificado e lavagem de dinheiro, cujas penas ultrapassam os 25 anos. E em pronunciamento realizado ontem no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a Constituição. Confira. Eu tenho a obrigação de agir. Tenho jogado dentro das 4 linhas. Não acho uma só palavra minha, um só gesto, um só ato, fora da Constituição. Será que 3 do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. E se a população achar que não deve ser dessa maneira, preparem-se para ser prisioneiros, sem algemas. O ministro que solta o Lula é o mesmo que está à frente do Tribunal Superior Eleitoral, dando as cartas como dono da verdade. O que ele fez essa semana que passou? A política externa é minha e do ministro França, do Itamaraty. Ele convida em torno de 70 embaixadores e eles vão lá para dentro do TSE e ele, de forma indireta, ataca a presidência da República como homem que não respeita a Constituição, que não respeita o processo eleitoral, que pensa em dar um golpe e conclui de forma indireta. Acabou as eleições, imediatamente seus chefes de Estado devem reconhecer o ganhador das eleições, para que não haja qualquer questionamento junto à Justiça. O que é isso, se não um arbítrio?
um estupro à democracia brasileira. Para mim, é muito mais fácil eu estar do outro lado. Muito mais fácil, Antônio de Paula, Carla Zambelli. Muito mais fácil. Essa é a sua análise? Bem, a fala do presidente Bolsonaro é interessante. A gente precisa ficar atento a essas questões. O Bolsonaro fala, de uma certa forma, desabafa e quase denuncia, ele é o presidente da República, ele é o mandatário maior da nação. Essa é uma espécie de coleguismo aí do STF, com partidos políticos, com esquerda, o ministro que solta Lula, que prende Lula, que faz isso, que faz aquilo, com esquerda. Mas nós, como eleitores, como cidadãos, no papel de cidadãos, nós precisamos ficar atentos a isso, nós precisamos abrir os olhos para essas coisas. Nós vamos lá, nós votamos, nós elegemos, nós temos toda aquela expectativa. E o que é que eu vejo hoje? Eu não sei você que está aí em casa, telespectador, ou talvez você seja especialista, advogado nessa área, ou político experiente. Me diga, eu tenho 52 anos e eu gosto de política. Desde os 15 anos de idade eu já me envolvi nos movimentos estudantis. E sempre gostei de política, de falar de política, de entender de política, de votar consciente. Eu nunca vi na história da política do Brasil um presidente ser tão impedido de governar pelos tribunais, seja eleitoral ou de justiça. Eu não sei se você percebe isso, e eu tenho percebido e tenho conversado com muitas pessoas de várias classes diferentes da sociedade sobre essa interferência, essa enxurrada de interferências do STF no governo, de forma que o presidente chega a dizer que está vivendo como um rato, sendo perseguido para lá e correndo para cá, e diz que não precisa disso, que houve transparência na eleição, que ele é presidente porque ele teve a maioria dos votos. Então, talvez seja o caso de nós começarmos a discutir na nossa sociedade, discutir em vários âmbitos, seja nas universidades, seja nas entidades de classe, seja na TV, no rádio, no jornal, os veículos de imprensa, sobre essa incapacidade de governo que vem por causa de medidas do Superior Tribunal Federal e também do eleitoral. Aécio, e em uma fala aplaudida pelos que estavam presentes, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que sua família sofre perseguição. Isso Filha toda perseguida, até a esposa processada. Canalhas! Processar a minha esposa, vem para cima de mim, se são homens. Eu sou suspeito para falar de parentes ao meu lado. A minha esposa, pelo que eu vejo, pelo que eu sei, é uma pessoa discreta, que trabalha pelos menos favorecidos, por pessoas com deficiência, aprendeu Libras, dá exemplo, porque participa ao lado da ministra da Mulher, no Dia das Mães, no horário das 20h30 da noite. Ela é processada. O que querem com isso? Essa questão, julgada agora há pouco por 3-2, o ministro Alexandre de Moraes falou, temos jurisprudência em cima do Francisquini para caçar registros e prender candidatos que, porventura, duvidem do sistema eleitoral. A dúvida, o debate, faz parte da democracia. Onde não há debate, há ditadura. Nós confiamos nas máquinas? Eu confio nas máquinas. Não confio em quem está atrás das máquinas. Aécio e Nayara, em uma série de discursos que o presidente Bolsonaro tem feito, ele tem realmente cobrado essa transparência e esse cuidado, né, na urna. Nesse pronunciamento de ontem, ele chegou a falar que caso outra pessoa ganhe, ele irá sim passar a faixa, mas que se for realmente vencido através dos votos. E aí ele cobra essa transparência e aí ele citou também a questão da perseguição à família dele, falou que a esposa dele, a vice, a primeira-dama, gente, Acontece. é muito assunto aqui, a primeira-dama Michele Bolsonaro aí sofreu processos e ele tem realmente falado sobre isso, sobre o que a família dele tem passado nesse período e o que tende assim, a se afunilar até outubro, né, até as eleições. Aécio, sua análise? Primeiro, ninguém está acima da lei. Ninguém
pode ser impedido de ser processado e eu não posso impedir ninguém de me processar ou processar qualquer pessoa. Pode processar a mulher do Jair Bolsonaro? Pode. Mas tem prova? Tem argumento? Não tem? É só uma armação da esquerda? É só zoada? É só aquilo que eu vejo, que eu chamo, é de um desespero da esquerda de querer retomar o poder a qualquer custo. Quer tomar o poder? Vai pro voto, conquista as pessoas, mas não dessa forma. A outra coisa é com relação à transparência da eleição. Eu concordo plenamente com o que falou o presidente Bolsonaro. Concordo plenamente. A urna é legal? A urna é segura? Eu posso confiar na máquina que está lá, no computador que está lá por trás da urna? Posso confiar. Mas isso tem um operador. E esse operador é que precisa ser fiscalizado. Precisa ter cuidado. Será? Hacker pode ter um acesso ao sistema eleitoral, mexer nas eleições? Pode ou não pode? Pode, que se pode entrar num banco, se pode roubar dinheiro de alguém, pode entrar também lá. Precisa ser fiscalizado, precisa ficar de olho nisso, para que essa transparência venha à tona e nós tenhamos a segurança de que realmente estamos sendo governados pela pessoa que a maioria, a soberania, o povo é que é soberano, o povo colocou lá. Eu queria encerrar aqui a minha participação agradecendo a Marília e a Nayara por essa oportunidade, a você, telespectador da TV União, que está nos assistindo agora, que continue mandando sua sugestão. Uma frase aqui do filósofo, escritor Olavo de Carvalho, que ele disse que o povo é soberano e acordou. E não há cansaço nem dificuldade capaz de o fazer parar. E é um novo poder soberano, decidido a subjugar qualquer outro que venha contra a soberania. E o que a esquerda tem feito, o que a gente tem assistido, o que a gente tem presenciado, é um desespero de vencer a eleição a qualquer custo, lutar por uma sobrevivência, digamos assim. Porque se o Bolsonaro se reelege novamente, aí sim, aí é a derrocada final da esquerda e de muitas classes, inclusive as classes artísticas, grandes artistas que vêm aí abocanhando dinheiro daquela lei Rouanet e agora dos shows que ficam sendo feitos em todo o Brasil. De onde é que vem esse dinheiro? E esse pessoal está preocupado, essa classe artística que usufruiu, homens já riquíssimos usufruindo do dinheiro público com a lei Rouanet e agora com a questão de shows e tudo. Então isso precisa parar e nós precisamos ter um representante que olhe para isso, por isso nós temos que ter cuidado. O nosso poder está nas nossas mãos, que é o voto. Olha, e nós iremos aqui esperar você novamente aqui na bancada, viu, Aécio, com mais análises, porque o Da Hora está chegando ao fim. Muito obrigada, Aécio, muito obrigada, Nayara, e muito obrigada a você, nosso telespectador. Amanhã teremos muito mais informações e esperamos você aqui. Tchau. Até mais.